Senhor presidente, senador Raimundo Lira, que há pouco ocupou essa tribuna, fez uma grande homenagem a toda a Paraíba, mas especialmente a Campina Grande, bem corrigida aqui pelos nossos universitários, também que é de lá. Mas, senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, que tem uma grande credibilidade, muito ouvido no meu estado, em todo o Brasil. Ontem, senhor presidente, vivenciamos uma situação estranha no cenário político nacional, que considero não contribuir para o bem do nosso Brasil. Refiro-me ao país e não ao governo. O Tribunal de Contas da União, depois de 82 anos, rejeitou as contas de um presidente da República, exatamente em um momento de grande instabilidade política e institucional que o país passa. Em ocasião rara da história da República, o presidencialismo brasileiro está muito enfraquecido. É certo que o Tribunal de Contas da União seja uma instituição de controle da máxima necessidade. Caberá agora, porém, a nós, do Congresso Nacional, julgarmos as contas da presidenta. Não foi terminativo. O Tribunal de Contas é um órgão auxiliar do Congresso Nacional e tem a obrigação de analisar de forma contábil, econômica, técnica, as contas do Executivo. E ali dá 3 pareceres, ou um desses 3, ou aprovar com ressalva, ou reprovar. Senhor presidente Raimundo Lira, estou muito preocupado com a situação política que vive o Brasil neste momento. Veja bem, acabamos de passar por uma reforma ministerial que visou a governabilidade. Contudo, aparentemente, este efeito não foi atingido. Isso me faz refletir acerca da razão de estarmos aqui neste parlamento. Fomos eleitos para trabalhar pelo Brasil. E não percebo isso nas atitudes de muitos aqui, que contam com a reprovação das contas da presidência para implodir o sistema político nacional, que é presidencialista e que necessita da unidade política no Congresso para funcionar. É por essa razão, senhor presidente, que os partidos que compõem a base do governo se coligaram. Não estamos aqui para defender a corrupção, nem os maus feitos. Estamos aqui para fazer um Brasil diferente, moderno, ético e com progresso social. Foi para essa razão que aceitei ser vice-líder do governo. No início desta semana, foram nomeados novos ministros, visando o fortalecimento do governo. Os partidos dessa base, porém, simplesmente boicotaram a sessão do Congresso que analisaria os vetos presidenciais. Isso não é justo. A presidenta tem pressa, responsabilidade e compromisso. E buscando um governo
que deu equilíbrio de governabilidade à nação, cumpriu com a sua parte. Cabe a cada partido cumprir com a sua parte, não só com o governo ou com a presidente Dilma, mas principalmente com a nação brasileira. Nós, congressistas, senadores e deputados, temos a obrigação de, via ao plenário, votar ou sim ou não, livre-arbítrio, mas é necessário cumprir com as nossas tarefas e os nossos compromissos. Ora, senhor presidente, isso cria insegurança e confusão na cabeça do cidadão comum, na imprensa e no próprio governo federal, que necessita de prontas respostas. Esse momento, esse mesmo governo, atendeu às reivindicações dos partidos, mas esses partidos que regalavam nos corredores do Palácio do Planalto o boicotaram. Venho aqui valorizar a atitude do Executivo Federal por não ter colocado obstáculos às investigações da Operação Lava Jato, Zelotes e outras. Os órgãos de controle estão tendo a necessária autonomia para atuar. Não podemos esquecer, senhor presidente, que neste governo o Brasil está sendo passado a limpo. Devo admitir que estamos passando por uma crise e não será fácil sairmos de forma com que as coisas caminham. Temos que admitir também que este Congresso Nacional tem responsabilidade no agravamento da crise. Lembremos as pautas bombas impostas pelo presidente da Câmara dos Deputados, que ontem teve vários deputados pedindo a sua cassação por envolvimento em corrupção. Porque a tônica do meu discurso, porque sou brasileiro, porque sou roraimense. Roraima é um dos estados mais pobres do Brasil. Por causa de mais de 20 anos de desgoverno, o meu estado depende quase totalmente do governo federal. Portanto, senadores e senadoras, se o Brasil afundar, a minha Roraima afunda primeiro. Aliás, todos os estados afundarão, porque o Rio Grande do Sul hoje está vivendo um momento crítico, difícil. E é burrice torcer para o quanto pior, melhor. Só pensa no quanto pior, melhor aqueles que não têm compromisso, aqueles que não trabalham olhando pelo Brasil, aqueles que não trabalham olhando pelos brasileiros, aqueles que estão só preocupados com seus umbigos, aqueles que estão de olho na mudança de governo, aqueles que não estão conformados, que não estão conformados com as suas derrotas e querem, numa terceira tentativa, tirar o governo da presidente Dilma. O meu dever como senador, que o povo me confiou, é ajudar o Brasil a sair dessa crise. Isso vou fazer sem medir esforços. Corrupção? Tô fora. Corrupção? Tô fora. O meu estado, esta semana, completou 27 anos, com muito sofrimento ocasionado por uma coja de corruptos que foram expulsos das urnas agora. Muitos deles hoje, aqui fazendo oposição, porque o meu estado foi governado exatamente pelo PSDB. Deixaram Roraima
como diz no meu estado, na pindaíba. Hoje Roraima depende 80% do governo federal. Essas aves de rapina impediram o estado de crescer. Por conta desse nanismo, hoje, se o Brasil ficar resfriado, Roraima tem uma pneumonia aguda. Por conta dessas aves de rapina, se o Brasil ficar resfriado, Roraima vai ter pneumonia aguda, porque depende 80% do repasse do governo federal. Sou senador da República, mas antes de tudo sou um brasileiro que quer muito ver o meu Brasil dar certo. Venho, portanto, a essa tribuna clamar aos meus pares que nos unamos para que o nosso país consiga atravessar esse tenebroso período, que mostremos à sociedade que a classe política brasileira tem compromisso com a democracia, com a governabilidade e com o povo brasileiro. Vamos fazer valer os votos que recebemos. Vamos governar para o Brasil. Vamos legislar para os brasileiros. E não vamos aqui usar o Congresso como obstáculo daqueles, principalmente dos descamisados, dos descalços, dos necessitados, dos excluídos. Estou aqui, senador da República, eleito pela vontade popular do meu povo. E digo toda hora, todo político tem o direito de errar, menos eu. A minha camisa é branca, qualquer pingo pode manchar. Eu tenho a obrigação de trabalhar por políticas públicas corretas, por políticas públicas que dê igualdade social. Mas combato duramente a corrupção, esse mal desse século que destrói a sociedade brasileira. Convoco todos os políticos, todos os homens públicos, todas as grandes empresas, para nesse momento a gente olhar pelo Brasil, para amanhã garantir um futuro melhor. O Brasil não é só um país, é um país continental que tem que ser o carro-chefe dos países de todo o mundo. Muito obrigado, senhor presidente.